Olá, boa tarde. Hoje é dia 4 de agosto de 2022. Meu nome é Robson Silvestre. Esse vídeo é complementar aí ao vídeo anterior para esclarecer os dados que eu passei referente à minha estadia de quando eu me apresentei no 26º Batalhão em Franco da Rocha até o dia em que eu fui transferido. Como eu havia dito de forma resumida no outro vídeo, esse vídeo é para complementar as informações e detalhar. Eu me apresentei no 26º Batalhão, né? E após a formatura na Escola de Soldados, eu e mais 9 policiais, nós não tínhamos, né, nenhum tipo de antecedente, nós não tínhamos nenhum tipo de problema judicial, nós não tínhamos nenhum problema processual, tanto criminal, judicial ou mesmo administrativo. Nós não tínhamos nenhum tipo de punição e nós nos apresentamos nesse batalhão recruta, né, prontos para, em condições de trabalhar. Porém, a realidade que muitos de nós enfrentamos é que era um batalhão que era o último batalhão do CPM, né, que era do Comando de Policiamento Metropolitano, e esse batalhão era tido como um batalhão descarrego, né, que no jargão militar, no nosso jargão, era um batalhão de que você joga as coisas que você não quer, né, que não é bem-vinda, que não é bem-quista, que não é do agrado. Era um despejo, né, trocando em miúdos. E quando a gente chegou lá, porque havia um déficit, né, uma falta de efetivo muito grande, e mandaram a gente para lá. Quando a gente se apresentou, a gente foi dividido aí, né, o pessoal em algumas equipes. O patrulhamento era feito lá no regime de 12/36. Eram 4 equipes, né, trabalhavam 12 horas. E 2 dia, 2 à noite. Então um pessoal ficou à noite, o pessoal ficou de dia, né? E eu fui colocado numa equipe. A princípio era o sargento Rodrigues e o soldado, não me recordo agora, mas ele era de Ponta Linda, perto de Jales. Inclusive eu vim reencontrar ele posteriormente, muito tempo depois, quando eu estava trabalhando na região de Auriflama. E minha primeira ocorrência foi um flagrante num falso advogado. A gente fazendo patrulhamento, passamos numa avenida ali, numa rodovia que liga Franco da Rocha a Mariporã, e eu vi uma atitude estranha de uma pessoa que estava junto a um carro com o capô aberto, um Voyage, e eu mencionei o sargento ficou questionando. Esse soldado, né, esse policial, resolveu, como ele estava dirigindo, ele resolveu: sargento, vamos parar, se ele está achando, vamos parar, ele é polícia igual a gente, vamos ver. E aí a gente deparou com a situação que era um falso advogado que tinha acabado de tirar esse veículo apreendido do pátio da delegacia, inclusive enganou o próprio delegado. Foi feito um flagrante de falsidade ideológica, de uso arbitrário do direito, falsificação de documento entre outras coisas. Então, o que eu quero dizer com isso é que desde o princípio eu fui ativo no policiamento operacional. Porém, a gente, né, ou por ciúmes ou por sei lá o que, mas a gente enfrenta alguns problemas com os policiais mais antigos, né? E como eu disse, aí depois dessa equipe a gente ficou fazendo alguns rodízios durante um curto período.
tirava de uma equipe, jogava no outra equipe, passava por outra equipe, que era para uma forma de adaptação, de aprendizado, para você não criar vínculo somente com uma equipe. Era uma política que eles adotavam lá na época. E depois, posteriormente, eu fui para uma outra equipe, né? Que esta equipe aí era que trabalhou esse soldado Satriano, que era da minha escola de soldado. E o soldado Satriano trabalhava com um policial que era antigo, e eu fui trabalhar com outro policial. A princípio eu tive um certo problema, né? Todos nós, né? Todos que a gente se apresentou, porque os antigos, eles não gostavam de trabalhar com recruta. Geralmente o pessoal mais antigo não gosta, né? Porque tem que aprender, tem que ensinar, tem que mostrar e tal. Aí você tem que criar um vínculo de amizade, um vínculo de confiança, toda essa questão, e o pessoal não gosta disso. Preferem trabalhar com pessoas que já estão habituados, né? Do que você toda vez, né? A gente brincava até, falava que era muito promíscuo toda vez trocar de parceira, né? Então a gente gostava de trabalhar sempre, o pessoal gostava sempre de trabalhar com pessoas que eles já estavam acostumados, habituados. Eu acabei criando com esse outro policial que eu trabalhei, eu acabei criando um bom relacionamento, um bom vínculo, e me habituei com ele. Só que quando eu comecei a criar um bom relacionamento, acabaram me tirando novamente, né? E mudando de equipe. Nessa com outro policial, né? E não me deixaram trabalhar com ele. Posteriormente, né? Me tiraram da rua e me mandaram pro presídio. Tinha fatos que ocorriam, né, corriqueiramente. Tinha as desconfianças de equipe para equipe. Os comandantes de equipe, os sargentos, né, que eram os comandantes de equipe, e os tenentes não deixavam o pessoal mais antigo. Tinha uma panela, né, tinha equipe que eles não trabalhavam com outros policiais, eles só trabalhavam entre eles, não aceitavam o policial de fora. Quando o policial vinha de fora, eles botavam na guarda da cadeia. De outra equipe, que eu falo, né, de fora, eu quero dizer que vinha de outra equipe, que não fazia parte daquela equipe que eles já tinham formado. Então eles botavam na cadeia pública para trabalhar lá, botava num outro ponto que tinha de guarda, né, que tinha o ERSA 14, o manicômio, ou da própria cadeia da penitenciária, e eles pegavam aqueles caras que eles já estavam habituados, porque cada equipe tinha um modus operandi. E depois foi descoberto, tinha equipe lá que estava envolvido com roubo de carga, né? Inclusive tinha um filho de um coronel que era delegado, estava envolvido, era uma quadrilha, foi preso na região ali da Zona Norte, de Guarulhos, Zona Norte, que ia fazer divisa com a nossa região, né, com o nosso batalhão. E eu fui depois tirado dessa equipe, botado na equipe, fui pro presídio, né? Fui pro presídio. Eu fui muito sempre questionador, eu sempre queria saber e tal, e aí você começa a perguntar certas coisas, você começa a ser uma pessoa não grata, né? E aí eu fui colocado no presídio. No presídio, esse soldado Satriano, que é da minha turma, ele me contou de um batismo que eles fizeram na equipe, cujo qual eu iria participar se eu não tivesse sido tirado dessa equipe nesse dia. Justamente no dia, porque eu entrei para serviço, como eu morava na Zona Leste, numa distância de cerca de 90 quilômetros, pegava várias condições para ir trabalhar, eu pegava ônibus, metrô, trem e outro ônibus. E a gente não tinha informação, ninguém passava informação, naquela época não tinha celular. Depois pouca gente começou a ter o bip, né? E o celular vem bem posterior. E ninguém avisava nada. Você chegava para trabalhar, simplesmente tinha mudado de equipe, tinha mudado de dia, você que se dane. Problema seu. Você que tinha que estar ligando, perguntando, querendo saber, ninguém te avisava nada. O certo é avisar com antecedência, mas ninguém avisava nada. E eu fui, então,
Quando eu entrei para trabalhar, eu fiquei sabendo que eu estava numa outra equipe, no presídio, não estava mais no policiamento, na área de patrulhamento, e eu fui para a penitenciária. Esse soldado Satriano falou que tinha que conversar comigo e tal, né? Que ele tinha que me contar do negócio do batismo, que tinha passado pelo batismo, que tal. E logo em seguida estourou uma rebelião no presídio. Estourou uma rebelião, teve uma mega rebelião lá. E aí, como o efetivo era bem pequeno, era reduzido, até o policiamento de choque vir para lá e tudo mais, né? Que era muito difícil também. Eles remanejavam o pessoal das viaturas de cada companhia, pegavam uma viatura de cada companhia, desguarnecia o policiamento, né, o rádio patrulhamento, e colocava em volta da penitenciária com prejuízo de ocorrência, para não atender ocorrência, para dar um reforço lá no policiamento. Então, por esse fato, né, que o soldado Satriano veio conversar comigo e falou: olha, aconteceu isso, aconteceu o quê? Eles pegaram um mendigo na rua, mataram o cara, cortaram, e eu tive que cortar a cabeça, as mãos e os pés. E usaram um facão, uma faca que um dos policiais sempre andava com ela na viatura. Ele falou: por isso que o cara anda com aquela faca. E foi feito, mataram e desovaram o corpo num local aleatório, justamente para, tipo assim, deixar uma coisa desconexa, não mostrar que tinha um padrão naquelas mortes. O único padrão que tinha, corte da cabeça e dos pés e tal, e para não ter uma pista, ninguém seguia, sempre tá deixando o corpo em tal lugar, sempre tá indo para tal lugar, sempre tá na divisa com Francisco Morato, ou sempre tá na divisa com Mariporã, ou sempre tá na divisa com Caieiras, entendeu? Então eles deixavam em locais dispersos, diferente, você entendeu? Para não deixar uma regra, um padrão, uma pista para que fosse elucidado, investigado, no caso de uma investigação. Esses crimes tiveram como início um oficial, um tenente, que era comandante dessa equipe, que começou com isso em função dele ter um vínculo, a princípio, o que eu fiquei sabendo, um vínculo familiar com um traficante. E o traficante começou a passar informação e supostamente pagava para ele eliminar os concorrentes, mas o traficante queria saber e ter certeza que realmente era ele que estava fazendo aquilo, para que ele pudesse receber, né? E aí então foi que eles convencionaram entre eles, o traficante e o tenente, que as mortes iam ocorrer com a decapitação, a corte da cabeça da vítima. Só que no começo foi com corte de cabeça, só que para depois, para dificultar mais ainda a identificação do corpo, cortavam-se as mãos e os pés, para que não tinha a impressão digital. Esse é o real motivo deles fazerem os cortes de cabeça, de mão e pé. Quando começou isso, nós nem tínhamos nos apresentado nesse batalhão. Foi bem anterior. Esse tenente, segundo consta, chegou com a informação que tinha levantado um serviço, tinha tido a informação de um suposto informante que eles sabiam onde ia chegar a droga, que hora, que dia, que momento, tal, e que eles iam fazer uma apreensão. Nessa apreensão, esse tenente forjou alguma reação por parte dos indivíduos, do traficante, das pessoas que foram presas, e matou os caras. Matou, né? Matou e começou a querer... Matou não, aliás. Pegaram os caras e começaram a querer levantar o serviço. E a gente fala que é tentar descobrir de quem veio a droga, de onde veio, como que veio e tal, que na realidade o tenente sabia já.
E os policiais não sabiam disso. E o tenente então começou a querer torturar os caras. Cadê? Onde que é? Onde você vai entregar e tal, não sei o quê, pra ter uma desculpa, você entendeu? Pra liquidar os caras. Porque eles não podiam ficar vivos, porque eles iam descobrir quem foi que entregou, iam atrás, porque eles sabiam que a droga tinha sido comprada através de consórcio, quem era que tinha as informações, só quem pagou e quem comprou a droga que tinha as informações. Só que esse cara, que era o informante, era o parceiro do tenente, tinha comprado droga, por isso ele tinha acesso às informações, o dia, a hora, o local, quantidade de droga, tudo, quem ia receber, tudo. Então começaram a dar um couro nos vagabundos, nos traficantes e tal, e o tenente pegou e cortou a cabeça o pescoço com a faca, ameaçou e tal, não sei o que, e todo mundo, né? Isso é a história que eu sei, que todo mundo ficou lá, tal, achando que o tenente estava encenando, fazendo um teatrinho e tal, não sei o que, ameaçando o vagabundo e tal, e de repente ele foi lá e pum, meteu a faca na jugular do cara e cortou o pescoço do cara. Todo mundo ficou naquela, e agora vamos arredondar a ocorrência e vamos acertar e tal, e pum, cortaram a cabeça do cara, cortou e tal, e cortaram os pés e as mãos para dificultar a identificação dos corpos, e jogaram os corpos, desovaram os corpos. Era uma região lá que era conhecida como desova. Aparecia muito corpo no meio do mato, muito, não era pouca coisa não. Todo dia sempre tinha encontro de cadáver, era coisa louca. Ali morreu muita gente, vocês não têm noção de quanta gente morreu ali. Isso que foi encontrado, que encontrava. Muitos nem encontrava, porque enterrava lá no meio do mato lá e ficava por lá e nunca ninguém ia ficar sabendo. E não ficou, só tem como desaparecido. Então se começou essa mortandade, segundo o que eu fiquei sabendo, foi dessa forma. E os policiais, como isso é uma coisa que infelizmente ocorre, né? Quando a gente chega, recruta, ou que a gente vai trabalhar na determinada unidade, você é colocado para trabalhar com um cara mais antigo, com um cara que você não conhece, não sabe, né? E o cara às vezes faz uma merda, você entendeu? Você é recruta, você fica com medo. Se você denuncia, de repente quem é que vai receber essa denúncia, se a pessoa é idônea ou não, se a pessoa vai defender aquele cara, está envolvido ou não, você acaba sendo cúmplice, certo? Sem querer, daquela situação. Um exemplo que eu vou dar, que eu sempre uso, é você pegar um recruta novo, botar na viatura de tático móvel, né, que a gente falava antigamente, que era composta com 4 caras, e colocar lá ele de coroinha lá para trabalhar de quinto homem, e você vai trabalhar. Você vai ficar fazendo a segurança da viatura, a segurança do pessoal, você que vai fazer boletim de ocorrência, você que vai fazer relatório, você que vai anotar tudo, você que lava a viatura, você que faz tudo. Só que você tá trabalhando com 4 caras, né? Que a gente chama mala véia, né? Os caras é antigão, já tem um relacionamento, tem amizade, tem um monte de cumplicidade, tem um monte de coisa que já fizeram junto, e de repente os caras falaram: ó, recruta, agora é sua vez, você vai fazer. E se você não fizer, você tá fudido. Desculpa a palavra, mas é a verdade. E o que aconteceu nessa equipe aí, lá em Franco da Rocha, foi isso, né? Eu tô falando aqui, eu não tenho compromisso com picaretagem, com malandragem, com vagabundo, com bandido, com ninguém. Eu sempre procurei andar certo, andar correto, né? Eu fui ensinado assim pelos meus pais, pelo meu pai. Meu pai sempre foi rígido e rigoroso, né? Eu nunca tive problema com polícia antes de entrar na polícia. Tanto que eu fui feita a investigação social e eu, por falta de malícia, eu coloquei todos os dados de todos os lugares que eu trabalhei, de todos os lugares que eu estudei, que eu podia ter omitido algumas coisas, mas eu coloquei do que eu não trabalhei registrado, onde eu tinha feito estágio, onde eu tinha trabalhado por curto período de tempo. A minha investigação social demorou de 5 a 6 meses. Tinha gente que demorava 15, 20 dias. A minha demorou mais de 6 meses. Porque eu mencionei tudo isso. E eu recebi a ligação
quando eu estava aguardando a investigação social, de uma sargento feminina que fazia investigação social, trabalhava na IS, na investigação social, e falou: escuta, quem tá falando? Fulano de tal. Eu falei: eu posso falar com você? Eu falei: pode. Quem tá falando? Falou: sargento fulano de tal, assim, não lembro o nome agora, já faz 30 anos já. Ela falou: eu quero saber o que acontece com você. Eu falei: como assim? Ela falou: não, todo lugar que eu vou, eu escuto falar bem de você. Eu falei: eu só tenho a agradecer, né? Eu gostaria até de saber quem falou bem para mim poder agradecer. Falou: né, mas não é comum, não é normal. Eu falei: olha, onde eu trabalho, eu procuro cumprir o meu papel. Eu sou funcionário, só pago para desempenhar o meu trabalho da hora X a hora X. Se eu fiz o meu serviço, eu vou procurar mais serviço, o que tem que fazer. Eu sempre fui assim, eu sou assim. Eu não gosto de ficar parado, nem enganar e nem me sentir enganado. Então eu só tenho a agradecer as pessoas a qual, né, me elogiaram ou falaram bem de mim. Então a minha conduta sempre foi, procurei sempre ser boa e correta, né? Eu não sou um santo, né? Nem pretendo ser, mas quem me conhece sabe. E eu sou um cara que eu sou amigo até debaixo d'água. Eu sou parceiro, eu sou amigo até debaixo d'água. Só que eu não vou ajudar a fazer coisa errada, certo? Se for para fazer coisa errada, eu quero saber o que tá fazendo, para mim julgar se eu quero participar ou não, se vale o risco, compensa o risco ou não. Sempre falei isso com um parceiro meu. Você quer beber? É o seguinte, então eu vou beber também. Mas aí não dá. Falei: ué, se você quer beber, por que eu não quero beber? Eu não posso beber, né? Só você que vai beber? Então, se é pra se fuder, vamos se fuder nós dois juntos, pelo mesmo fato. Eu não quero me fuder porque você bebeu e eu não. Um exemplo. E eu sei que esse tenente induziu, né? Eu nunca tive a oportunidade de contar nem de falar por uma questão de segurança, por uma questão de medo, de receio dos meus familiares, como eu tenho até hoje. Eu acredito que esse tenente, né, dessa época, hoje deva ser, se tiver vivo, se tiver um oficial, um coronel, né? E esse cara é um psicopata. Ele comandou essa equipe de Franco da Rocha, como a de Caieiras, como a de Mariporã, porque ele era comando de Força Patrulha e ele andava todo o batalhão. E eu tenho certeza que essa atitude dele não foi só em Franco da Rocha, foi em outras regiões também. E ele possivelmente deve ter virado um capitão, um major, um tenente-coronel, um coronel, comandou um batalhão, certo? E eu tenho certeza que esse cara, ele se vivo estiver, um grande criminoso, porque eu nunca procurei saber se ele está vivo ou não. E também não acompanhei depois a trajetória de vida dele, o que se passou, eu não tenho conhecimento. O que eu sei é que enquanto eu estava lá, um pouquinho antes na chegada da gente, um tenente que era comando de Força Patrulha de uma outra equipe, que os policiais adoravam ele inclusive era do tático móvel. Ele estava saindo de serviço no quartel, se trocando para ir embora. Esse outro tenente entrou de serviço, forjou a ocorrência, pediu apoio. Esse tenente foi lá, que estava saindo de serviço, e lá ele foi liquidado. Mataram ele, porque ele tinha descoberto o que esse tenente fazia e ameaçou entregar. E falou que ele tinha provas, indícios, e ele ia investigar e ia entregar. E ele morreu por conta disso, por conta dessas mortes, dessa chacina. Eu, inclusive, procurei ajuda e tal. Muita gente teve medo de me ajudar, e outros, como eu já mencionei, esse amigo do meu pai ficou com muito receio. Ele procurou me ajudar com política, visando esse coronel Ferrarini. Esse coronel Ferrarini tomou conhecimento desse fato, não fez nada, né? Não fez nada. Na psiquiatria da polícia também tomaram conhecimento, também não foi feito nada. No caso RJ, o soldado lá, ele me enganou, me colocou para falar com o coronel, e o coronel tomou, bem dizer, o meu depoimento informal, né? Me ouviu se passando por psicólogo, porque na realidade eu estava falando do meu problema, da pressão psicológica que eu estava passando, da ameaça, do medo, do receio, de tudo que eu estava passando, né? Que eu tinha que
ir, voltar e trabalhar e tomar caminho e transporte diferente. E eu depois eu tive que comparecer à corregedoria e dar depoimento. Meu irmão, eu acabei expondo o meu irmão nisso tudo, né? O meu irmão, depois eu procurei, né, ajudar ele com documentação, com tudo, para ele sair também do país. Ele saiu do Brasil. Hoje ele está já um ano antes de eu sair, ele saiu, porque eu tinha medo que isso viesse à tona, e quando eu fosse mexer com a questão do advogado, porque o Dr. Zhivago tinha conhecimento do fato, mas eu não permitia que ele expôs ou usasse esse fato em minha defesa, porque eu tinha medo de expor a minha família, a minha família, né? Enquanto eu não saísse, enquanto eu não conseguisse resguardar eles. E por esse fato que eu tardei tanto em expor e falar e mencionar, tanto que o Dr. Zhivago vai ficar sabendo por esse vídeo, né? Esse é o motivo, porque ele sabia e queria, insistiu várias e várias vezes para usar, porque ele tinha um objetivo e tem um objetivo que é uma coisa que eu defendo, que é a extinção da justiça militar no estado de São Paulo, que é um câncer. A justiça militar do estado de São Paulo é o que corrompe, o que apodrece a polícia militar. Aquilo é o cerne, porque ali é onde os oficiais se asseguram, se defendem, se guarnecem, né? Onde eles punem os praças e eles não são punidos, porque são os oficiais ali. Eles tentaram me incriminar com um falso cometimento de crime militar de abandono de posto, e no meu julgamento o juiz era ex-major da Polícia Militar, o promotor era ex-tenente da Polícia Militar, que tinha feito escola com um cara que me acusou, que é o Paulo Augusto Leite Motoca, que hoje é coronel, inclusive saiu como deputado aí, um candidato a deputado. Fizeram um conluio, né? Não conseguiram provar nada, tiveram que, né, não quiseram me dar a absolvição, porque não existia prova, não existia o cometimento do fato. Na realidade, só tinha a narrativa do capitão, que eu provei que ele estava errado. No outro vídeo eu vou falar a respeito disso. E eles fizeram chacota, porque eu fiz boletim de ocorrência na delegacia contra o tenente, contra o capitão, contra o coronel do batalhão, porque eu não tinha onde registrar o fato, tá? Então, o São Paulo hoje vive na mão da criminalidade, à mercê, a população do estado de São Paulo vive à mercê da criminalidade, porque não tem uma polícia que funcione, que trabalhe, que dê resultado. E nessa polícia não funciona, não dá resultado, porque tem péssimos comandantes, gerentes, não tem administração, porque a administração está toda vendida para o narcotráfico, para a criminalidade e para bandidagem. Porque o oficial da Polícia Militar que tiver uma boa conduta, um bom ideal, uma boa atitude e que seja uma pessoa íntegra e idônea, não consegue ser promovido, não consegue galgar um alto escalão, não vai ser um comandante de batalhão nem um coronel. Para isso ele tem que fazer parte da panela e da podridão que é os oficiais da Polícia Militar. Haja vista aí, tá aí quantos anos o PSDB tá no governo do estado. O PSDB, o PCC surgiu com o PSDB, e você nunca viu nenhuma ação concreta, só conversa fiada contra essa instituição, essa organização criminosa que surgiu no estado de São Paulo. E tem indícios, eu não tenho prova, eu tenho relatos que eu escutei, como eu já fiz um vídeo anteriormente, falando de uma pessoa falando que o PCC, as pessoas que são ligadas a essa instituição, né, que é os correligionários deles,
né, as pessoas que são ligadas, que são vinculadas, que é como se fosse uma associação, não é um partido, é uma associação. Essas pessoas, elas são protegidas, e os oficiais da polícia, todos eles, a maioria deles tem vínculo com essa organização. Por isso que o Estado de São Paulo está aí à mercê de tudo e de todos, e eles não deixam o policial trabalhar. Eles criaram essas demissões aí em massa, eles demitem policial à torta e direita. Lógico que tem uma questão deles se assegurarem no poder, porque se eles não fizerem isso, eles vão perder a aposentadoria dele e a polícia vai desmoronar como um castelo de carta. Então o interesse deles em manter, né, em toda essa estrutura que eles criaram, né, depende disso. Também eu vou fazer um vídeo falando referente a isso. E o que eu queria dizer em relação a Franco da Rocha, como eu disse, né, todos esses homicídios, todas essas mortes começaram em decorrência disso. Eu não posso detalhar nem afirmar, porque eu não participei, eu não sei. Eu sei que houveram e ocorreram muitas mortes, muitas, não foram poucas, muitas. Isso me causou muito problema na minha vida, né? Ensejou na demissão minha na polícia. E eu tenho certeza que eu fui mandado e eu fui, né, para um local onde eu fui demitido, que é o 2º Batalhão na época, né, em Araçatuba, porque hoje eu encaro. Araçatuba é um local que é porta de entrada por tráfico. Tinha muitos oficiais lá que eram envolvidos no tráfico, e talvez eu fui mandado para lá justamente para eles criarem uma situação, ou para me calar, ou para tentar me eliminar, ou para tentar tomar alguma atitude, né? Graças a Deus, né, que Deus sempre esteve na minha vida, sempre me protegeu, e continuo pedindo a proteção de Deus, e creio que Deus, a mão de Deus, a justiça de Deus vai pesar sobre essas pessoas, e que elas vão responder por isso. E o que tinha a falar para vocês isso, né, dos vídeos de complementação, e assim que eu tiver a oportunidade, e eu vou estar elaborando outros vídeos explicando os outros detalhes de como. E só complementando, eu vim para cá fugido do Brasil. A verdade é essa, poucas pessoas não sabem. Nem os meus pais eu pude falar a princípio, né, a data, um dia, nem para onde eu ia, nem como que eu ia fazer. Eles foram pegos de surpresa. O meu pai ficou muito chateado comigo, achou que eu estava traindo a confiança dele, ou que eu, né, pessoas da minha família me interpretaram, me julgaram, né, me ficaram chateadas. Tem pessoas da minha família que não falam comigo até hoje, achando que eu fui um snob, que eu vim para os Estados Unidos, que eu quis me aparecer, mas a verdade é que eu saí fugido do Brasil, fugindo desse problema, com receio e com medo. Mais uma vez eu agradeço aí, e quem puder compartilhar, e que esse vídeo chegue na mão de pessoas que possam realmente tomar providência. O meu advogado entrou com ação no Estado esclarecendo isso, e a Procuradoria do Estado pediu vistas do processo, né, e sentou em cima e engavetou, tá? E eu agradeço a vocês. Muito obrigado.